Eu tive, é isto de instalar a versão de dev, a versão beta, para testar o que vou testar hoje, mais cedo. Porque ninguém estava preparado para esta release 2024.3. É pum e... É tipo UI, é scripts, mas a parte do UI principalmente, o drag and drop deixou de ser um meme do Home Assistant. Agora é real. É isso que vamos ver neste vídeo. E acredita, tu não estás preparado. Tu insistes que estás, mas não estás. Ninguém estava preparado. Ninguém. Vamos já começar então pelo front-end, que tem novidades fresquinhas e que nós já não víamos há muito tempo. É porque, para além de uma carta ou outra, na realidade, a grande alteração do front-end já foi há muitos anos, foi a introdução do Lovelace, que entretanto eles já estão a tentar renomear novamente para Dashboard e, portanto, cada vez menos se chama Lovelace. O Lovelace foi também uma homenagem à primeira programadora feminina, que se chamava então Lovelace. E agora eles decidiram ter a iniciativa Grace, que é também uma pioneira. O Grace não é mais do que um novo tipo de layout para os dashboards. Até agora tínhamos então Panel, Sidebar e Mansory, que tinham as suas limitações em termos de adaptabilidade à dimensão do ecrã e mesmo em termos de reorganização automática das diferentes cartas. E agora temos também um tipo chamado Sections. E com os Sections, então, conseguimos fazer coisas como o drag and drop. Conseguimos ter um painel mais robusto que, no fundo, é responsivo. Ou seja, depois adapta-se à dimensão do ecrã onde está a ser apresentado. Coisa que era praticamente impossível fazer antes, já muitos tinham tentado e eles desistiram. Então, e há cerca de 6 meses estão a trabalhar neste projeto Grace, que agora vê a luz do dia, ainda em formato experimental. Mas é isso que eu te vou mostrar, então, na minha instância Home Assistant, como é que funciona estes Sections. Bora lá. Então, eu vou também experimentar contigo aqui na minha instância de produção em tempo real. Deixa-me ver então, se viermos aqui teste, podes ver então que tens aqui os sections em modo experimental. Vamos selecionar este e vamos fazer save. Podes ver que agora o formulário para começarmos a criar o dashboard é ligeiramente diferente. Portanto, aquilo que eu posso fazer é dar logo aqui um nome, vou dizer covers ou stores, porque estamos em português, add. E depois eu posso então adicionar as minhas entidades. A parte gira é que tu podes logo e rapidamente filtrar aqui e eu quero cover, portanto quero todos os stores e ele dá-me logo uma sugestão de como adicionar então as entidades aqui no meu section. Podes ver então que eu tenho os meus stores todos adicionados e posso fazer o drag and drop. Então isto é que é top. Também podes, imagina, duplicar rapidamente uma carta ou então podes copiar e depois aqui vai-te aparecer Paste from Clipboard e podes colar. E portanto ele tem já tudo preparado. Podes fazer save ou alterar alguma coisa. Podes ver que isto está sempre em modo grid, ou seja, o teu section vai para já ter 2 colunas. Eventualmente isto depois vai evoluir para tu poderes dizer quantas colunas queres, qual é que é a altura. Começaste também a customizar estas secções. Mas, por exemplo, se tu vieres aqui e vieres à Appearance e disseres, olha, isto agora quero vertical, vais ver que esta carta em específico passa a ocupar então 2 rows, mas fica sempre, esta gestão é relativamente automática agora do espaço e fica sempre em formato grid, o que é bastante bom porque depois fica sempre com este visual que parece estar tudo muito arrumadinho. Aquilo que eu vou fazer agora é adicionar uma nova secção, vou-lhe chamar lights, imagina, add, e agora se eu quiser, por exemplo, pôr aqui todas as lights, eu só tenho que dizer by entity e dizer ok, lights, e agora selecionar tudo. Aí é bem, isto vai dar um continue. Cá está ele, tudo aqui ao molho. Yay! Add to dashboard. Pronto, já tenho aqui tudo. E agora consigo fazer drag and drop, reorganizar isto, não só dentro da mesma secção, mas também entre secções. Ok? Podes ver que ele depois vai reorganizar tudo conforme onde tu vais pondo as tuas entidades. Eu vou criar mais uma, que vou dizer, sei lá, vou dizer que isto são WC1, add. E agora aqui vou procurar as coisas do WC1. W1, ok. Vou selecionar tudo, continuar, e isto é então tudo o que eu tenho no meu WC1, ou já tive, estou a ver aqui algumas coisas que já não existem, mas bom, vou adicionar ao dashboard. Cá está adicionado ao dashboard. O que é que eu te queria mostrar agora? Então, em termos de altura, as coisas não vão ficar tão alinhadas como os tipos de dashboard anteriores, mas se tu por algum motivo estiveres a ver isto então num ecrã mais pequeno, isto vai-se automaticamente adaptar. E aquilo que acontece é que cada section tem então uma largura mínima e máxima que pode encolher e aumentar. Deixa-me fazer aqui done, que é para ele sair do modo edição. Portanto, se eu posso encolher e aumentar, mas a partir de um determinado mínimo, então a última section do lado direito vai passar para baixo. Pronto, e é aí esta parte aqui que não é tão otimizada como os outros tipos de dashboard, porque no fundo ficas aqui com este gap. É isto que depois tens que gerir. Mas eu acho que o trade-off é bastante mais lucrativo, porque
mais uma vez, não precisas de criar dashboards específicos para o tamanho do ecrã onde os vais mostrar. Portanto, provavelmente este dashboard funciona tanto no teu telemóvel, que vai ficar assim, portanto, o teu primeiro section, o teu segundo section, o terceiro section. E depois, se tiveres num ecrã maiorzinho, imagina num tablet, já vais conseguir ver duas secções? Não sei. Lado a lado, e portanto duas de cada, mas se tiveres num ecrã realmente mais largo, o próprio dashboard vai se adaptar e vai-te mostrar tantas colunas quantas o teu ecrã permitir visualizar. Se virmos o YAML diretamente daquele dashboard, podes ver então que este é então uma section, vai ser do tipo section, e o tipo depois de cada uma daquelas colunas vai ser do tipo grid, que depois tem as suas cards. Por isso, do ponto de vista de YAML, está bastante simples a integração deste section, deste projeto Grades, no projeto antigo Lovelace. E é uma coisa on top of. Ou seja, não vai desaparecer o Lovelace, aqueles tipos de dashboard, mas agora aparece também este Sessions. Uma coisa que eu me esqueci de mostrar é que também podes fazer drag and drop da coluna como um todo, ou da secção como um todo. Pegas aqui e arrastas e, portanto, ele troca. Podes fazer isto com todas as colunas ou secções. Portanto, drag and drop em todo lado. Aquilo que eles dizem é que nesta versão o tile, o sensor e o button, portanto são estes três, este tile, sensor e o button, estão preparados para então adaptar-se automaticamente à grid. Todos os outros vão assumir a largura da section. Mas eu diria que no futuro cada vez mais cards ou tipos de cartas vão então estar automaticamente configuradas para se adaptar à grid e permitir então ter vários, não só raw. Podes ver que o botão, por exemplo, ocupa só uma coluna e uma linha, se não tiver o nome, e portanto é possível pôr 4. Deixa-me fazer aqui. Duplicate, portanto se eu duplicar isto, eu consigo ter 4 numa raw. Duplicate, aqui duplicate. E, portanto, é expectável que, então, agora as cartas comecem a evoluir todas neste sentido de conseguirem, dependendo do tipo de informação que tu ativas, elas ocuparem, então, mais ou menos linhas e colunas na grid. E isto ser feito, por exemplo, se eu puser aqui o nome, de certeza que isto já vai aumentar. Ou seja, esta agora já ocupa mais espaço. Esta distribuição automática é super fixe porque depois o utilizador não tem que se preocupar e está sempre tudo mais ou menos arranjadinho e tu só tens depois que andar aqui a fazer drag and drop para pôr as coisas ao teu gosto. Podes depois pôr aqui mais um. Eu não sei se podes pôr agora aqui em baixo. Será que podes? Será que podes aqui em baixo? Ah, não podes. Não, mas podes fazer um add aqui. E se eu fizer um add disto? Sem state. O que acontece? Claro, põe ali. Está top. E agora faço mais um e ele vai pôr ali de lado. Espetacular. Portanto, se eu fizer done, ficou aqui tudo assim, bonitinho. Neste momento, só o tile, o button e o sensor é que são cartas que tu podes brincar mais. Por exemplo, este do Weather Forecast já ocupa a largura toda e ainda não está preparado para isso. O próximo é então poderes correr scripts a partir do teu dashboard com inputs. No fundo, isto o que te permite é teres formulários que estão disponíveis no teu dashboard e que tu, clicando na entidade que é o script, abre-te o formulário para tu poderes então introduzir os teus inputs e depois chamares o teu script. Isto, os exemplos que foram dados, foi primeiro um announcement message, ou seja, tu podias introduzir uma mensagem que era automaticamente anunciada, por exemplo, pelas tuas assistentes de voz que tens espalhado pela tua casa, ou então também o add to the list, ou seja, podes adicionar items a partir do teu dashboard rapidamente, clicando numa entidade e depois escrevendo o que é que queres adicionar. Vamos tentar importar este blueprint que, entretanto, foi disponibilizado na página da release. Portanto, podes também fazer isto em tua casa. Podes então fazer o Open Leak Preview, podes fazer, ok, Importable, e agora vamos usar este Add To Do. Vamos então usar Create Script, Shopping Cart. Ok, temos o nosso Shopping Cart. E agora temos então Add To Do. Temos que escolher aqui a Shopping List. Ok? E o Item. Vai ser um tipo Item. Só tens que fazer Save Script. E agora, se fores ao teu dashboard, não te esqueças que isto chama-se Add To Do. Vens aqui então ao teu dashboard. Vamos utilizar o nosso novo dashboard. Fazemos aqui Edit. E agora tens que adicionar no teu front-end então o script. Vens aqui a entidade, Scripts. Aí tens então o script Add To Do. Aqui está ele. Fazes Continue, Add To Dashboard. Aqui está ele. Vamos fazer Done. E agora, se quiseres adicionar, basta clicar aqui, dizes peras e fazes Run Script. E portanto, ele adicionou peras e maçãs e morangos à tua lista. Portanto, ficas com um atalho aqui que permite imediatamente desbloquear um formulário para depois correr um script com os inputs que tu dás aqui. E estes inputs podem ser, neste caso, texto, mas podem também ser datas. Podes aqui dizer, ok, adiciona fields e dizes, isto aqui vai ser uma data. Ok? E depois podes dizer o tipo de seletor é date.
Tens aqui date time, podes escolher um device, duration, entity, portanto tens vários tipos e isto vai depois mudar então o interface que recolhe este input no teu formulário. Naquele caso, como é string, é texto livre. Neste caso, vai-te selecionar então um calendário. Outra coisa muito útil para perceberes então os consumos da tua casa é teres este Individual Device Detail Usage. É um gráfico que te mostra então o detalhe da utilização energética, mas com diferentes cores e de forma barra acumulada com os teus diferentes dispositivos. Eu ainda não estou a explorar muito esta questão do dashboard, mas tenho alguns dispositivos então a medir o consumo de power. Se vieres aqui então ao meu Energy, podes ver que agora facilmente eu consigo ao longo do dia ver quais foram os dispositivos que tiveram picos de consumo. Posso ver, por exemplo, que aqui as minhas luzes do WC tiveram aqui um pico entre as 8 e as 9. Normalmente quando toda a gente cá em casa está a tomar o banho matinal. Curioso, porque é que eu tive aqui entre a 1 e as 2 da manhã isto gastou 0,01 kW. Atenção que as luzes gastam muito pouco, portanto estas barras são grandes porque a escala é de 0,03 kW, ou seja, nada. Mas é curioso, ou seja, a luz ligou aqui entre a 1 e as 2 da manhã e pumba. Claro que podes sempre aumentar aqui a escala e ver não hoje, mas ver noutros dias também. Pronto, podes ver que isto, por exemplo, é a minha máquina de lavar louça. E, portanto, aqui sim já estão 0,66 kW. Portanto, a máquina teve a lavar aqui entre as 5 e as 7. E, portanto, teve aqui um grande pico. Eu não tenho muitos medidores, é uma coisa que ainda não investi, ainda não pus a sério, mas que vou ter que investir em breve. Mas muito útil para conseguires perceber então que dispositivos é que estão a ter picos de utilização ao longo do dia. Outra coisa que eu também ainda não explorei na minha instância é o Assist, é então o assistente virtual local do Home Assistant, mas que nesta release ganhou então mais alguns truques, ganhou suporte para válvulas, para covers, stores, podes agora dizer ao Assist para pôr o store numa determinada percentagem e tens também os teus robôs aspiradores, portanto podes dizer começa o meu robô, fala retornar à base, portanto é algo que naturalmente vai crescendo, um tipo de funcionalidades que podes dizer em termos de comandos de voz para o teu assistente virtual local e portanto está mais do que na hora de eu começar a explorar isto e a criar o meu próprio assistente local para ver se nos livramos dos Googles e das Amazons e dessas clouds manhosas. Haja tempo. Outra novidade é uma nova função nos templates que te permite pôr o estado traduzido. Isto é, muitas entidades têm um estado on e off, por exemplo, os sensores de contacto normalmente têm on e off, mas depois quando tu vais ver o sensor de contacto, ele na realidade expõe um closed e open. Agora já podes nos teus templates ter acesso a este closed e open. Podes ver que se usares então os states contactos, tens então o return que é off, mas se agora se quiseres então o closed, porque por exemplo queres mandar uma notificação, queres qualquer coisa e queres então enviar a porta está closed ou the door is closed, em vez de on e off, então podes usar o state translate e podes ver que agora tens então este closed. Útil para quem quer utilizar templates para construir mensagens ou fazer código mais natural, portanto validar se é closed ou open e não on e off, isso é mais uma lâmpada, uma porta não está on nem off, está aberta ou está fechada. E se calhar devíamos começar a chamar o Flash Assistant em vez de Home Assistant, porque ele está cada vez mais rápido, eu não sei como é que eles fazem, mas na realidade este é dos softwares que faz boot mais rápido. Agora, com esta release, então, está quase o dobro mais rápido. Pelo menos é a média que eles dizem que os utilizadores podem esperar. Claro que depende das coisas que tens na tua instância configuradas, mas em média vais notar que o teu Home Assistant ao reiniciar, ao fazeres reboot, vai então ser 2 vezes mais rápido. Espetacular, vai precisar de metade do tempo. No meu, isto já está em segundos, já está na métrica de segundos. Acho que 50 segundos que demora a fazer restart ao meu Home Assistant. É mesmo o Flash Assistant. E voilà, estas foram as novidades e que grandes novidades. Esta sim foi uma grande release do Home Assistant. 2024.3 vai ficar para a história porque introduziu em cima do Lovelace a Grace. E agora temos as Sections. Esta é realmente a grande novidade. Todas as outras são também bem-vindas. Espero que tenhas gostado destas novidades. Lê a release notes porque alguns minor changes podem ser breaking, ou seja, podem destruir a tua instância. Portanto, dá uma vista de olhos na release notes sempre e se não quiseres ter surpresas, espera mais 3 ou 4 dias e depois faz então o upgrade. Deve ser seguro porque já muita gente fez o upgrade, incluído eu. Até agora não tive problema nenhum com esta nova versão. Eu vejo-te no próximo vídeo. Como sempre. Obrigado. Tchau, tchau.